Vamos agora avançar para a construção de métodos. Ora, vamos criar 3 métodos: o método andar, o método falar e o método aniversário. Vamos executar esses métodos e ver aqui o impacto também da utilização da visibilidade dos métodos. Ok. Então, declaração de métodos. Normalmente os métodos são definidos após os atributos ou as propriedades e eles definem-se de uma forma semelhante. Primeiro, a primeira questão é declarar a sua visibilidade. Ora, vamos dizer público. Público e a seguir, para dizermos que é um método, temos que aplicar a palavra reservada function. Portanto, public function faz a diferença entre um public string. Então, estamos a falar de um atributo, public function, estamos a falar de um método. Ora, nós tínhamos definido que íamos definir o método andar. Ora, o método andar, sendo uma função, temos que ter os parênteses, ok? Estes parênteses permitem também que nós depois possamos passar parâmetros para os métodos. Neste caso, vamos deixar sem nenhum parâmetro. E é prática também, ou é boa prática também, definir de que tipo é que vai ser o resultado desta função. Ora, se a função fizer um return de um string, é natural que é do tipo string. Se ele fizer um return de um inteiro, é do tipo inteiro. Quando ele executa um conjunto de ações sem retornar especificamente nada, então nós dizemos que é um void. Existe também ainda uma forma muito utilizada na orientação a objetos, é dizer que retorna o próprio objeto atualizado, ok? Que é um tipo também que é muito comum. Bom, então vamos começar por definir esta função. Ela naturalmente pode ser feita de várias formas, mas nós vamos dizer que ele vai retornar uma string. E essa string vai conter, portanto, depois de dizermos que temos... tenho aqui já um parênteses a mais. Não tenho. Estava a fazer confusão. Portanto, vamos ter um método de andar que é do tipo string. Então, eu vou fazer o return e, como vocês estão a ver na sugestão, posso fazer um return só assim, a pessoa está andando, ok? E se eu fizer desta forma, a pessoa está andando, o que eu vou ter, eu tenho um método, que é um método de andar, que está disponível para os objetos desta classe. Então, significa que eu posso vir aqui e agora vou fazer, por exemplo, um echo pessoa 1, ok? E a seguir, da mesma forma que acedia aos atributos, acedo aos métodos, chamando o seu nome. A diferença é que os métodos, sendo funções, têm o abrir e fechar parênteses no final. E eu posso fazer diretamente o echo, uma vez que esta função produz um resultado, ou este método produz um resultado do tipo string. Ora,
Se eu for utilizar, vou só colocar aqui um BR para ficar mais visível, e cá está a informação de que a pessoa está andando, que é aquilo que está a ser aqui disponibilizado. Agora, nós podemos completar esta informação dizendo quem é a pessoa que está andando. E quem é a pessoa que está andando é o nome da pessoa, é um dos atributos dessa classe. Então eu posso, dentro da classe, para eu aceder ou utilizar os atributos da classe em qualquer dos seus métodos, eu faço a referência ao método this. This significa a própria classe, esta classe. Ora, e desta classe eu vou querer ir buscar o atributo nome. Ok? Esta classe nome, e naturalmente que tenho que concatenar com depois a string que me aparece a seguir. Portanto, fazendo a correção, então agora não será a pessoa está andando, conforme tínhamos definido, mas o nome que tiver na propriedade está andando. Ok? Então, se eu correr, cá está, o João está andando, porque João é o valor que está neste momento na propriedade. Ok? Muito bem. Então, já vimos que podemos definir métodos e que esses métodos, se forem públicos, eles estão disponíveis para serem utilizados fora da função, e vimos que dentro de uma classe eu posso aceder aos seus atributos, ou mesmo a outros métodos, através do this. O this vai-me dar sempre toda esta classe. Ok? Então vamos ver como é que se comportaria esta execução se nós transformássemos em protected. Ok? Ou seja, este método andar é um método protegido, então passamos a ter um erro em que ele nos dá a indicação de que este método, reparem que ele aqui também está assinalado a vermelho, e se formos ver, temos a identificação que este membro é de visibilidade protegida, que não é acessível neste contexto. Ora, naturalmente, se com protected já não funciona, com private o funcionamento, sendo mais restritivo ainda também não irá ser executado. Ok? Portanto, se viermos aqui, cá está, não está acessível neste contexto. Certo? Eu não posso, neste contexto, que é o contexto do objeto, fora da classe, neste contexto eu não posso aceder àquele método. Bom, então vamos voltar a colocar o método como público e vamos definir os outros métodos. Bom, naturalmente que se eu quiser definir o método falar, então posso fazer muito parecido com o método anterior. Ok? Portanto, público falar significa que eu a seguir posso colocar mais um BR e posso aplicar o método falar. O João está andando e o João está falando. Ok? Portanto, nós utilizamos as mesmas questões. Vamos supor
que quando a pessoa anda, que ela fala em simultâneo. Ok? Então, eu posso tentar fazer a concatenação de que a pessoa está andando com a chamada ao método falar. Ok? Então, reparem que eu estou na classe, estou a andar e o andar, tenho indicação, vou recorrer ao atributo nome e vou dizer que ele está andando e estou também a fazer a chamada a um outro método desta mesma classe. Ok? Então, se eu correr, se eu executar, até posso colocar aqui mais a vírgulazinha e vou tirar aqui neste momento. Posso deixar o falar, certo? Ok? Então agora defini e automaticamente esta função está a chamar a outra. Agora reparem, se eu disser que esta segunda função é protected, ok? Então estou a dizer que falar é um método protegido da classe pessoa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Reparem que quando o João anda, ele também fala. Mas ele falar sozinho não. E isto porquê? Porque o método falar é um método protegido. E como é protegido, ele não pode ser utilizado fora da classe ou dentro das classes que lhe dão origem. Mas ele dentro da classe pode ser utilizado. Então, como ele pode ser utilizado dentro da classe, este método não pode ser referenciado fora da classe, mas dentro da classe pode ser referenciado e funciona perfeitamente. Daí que o João está andando e o João está falando. Esta chamada a este método, mesmo sendo ele protegido, é executado, porque ele é protegido significa que ele está disponível na classe e nas classes que lhe derem origem. Agora, o que é que acham que vai acontecer se nós definirmos o método como privado? Ou seja, privado, ele só está disponível na própria classe. Vai funcionar ou não vai funcionar? Vamos ver. E cá está. Continua a funcionar. Porquê? Porque este método é um método privado que só está disponível para a própria classe pessoa. Mas ele, ao ser utilizado aqui, ele está a ser utilizado dentro da classe pessoa. Agora, fora da classe pessoa, ele não é visível. Se eu chamar diretamente o falar, que é um método privado, cá está, eu tenho aqui um erro na linha 42, porque eu não o posso fazer. Ok? Finalmente, vamos deixar então desta forma. Portanto, significa que eu não posso chamar diretamente o método falar, ok? Mas eu posso fazer referência ao método falar através do andar, porque eu defini que quando ando, ele anda e fala também. Ora, tínhamos ainda projetado, e vamos defini-la para já como pública, uma função function aniversário. Ok? E esta função aniversário
não vai produzir diretamente nada, mas vai fazer o idade mais, ou seja, vai aceder à propriedade ou aceder ao método, perdão, ao atributo ou propriedade idade e adicionar-lhe uma unidade, ok? Então, significa que se eu tiver aqui a minha pessoa, eu posso fazer o var_dump aqui e se eu chamar o aniversário, posso fazer a apresentação desta forma? Pergunta-se. Como é que sabemos? Vamos verificar qual é a visibilidade do atributo. O atributo idade sendo público, então, ok, podemos fazer esta apresentação. Se executar, cá está. A idade após o aniversário são 19. Já agora, podíamos também fazer a idade antes do aniversário. Ok? Vamos só meter aqui um BR. Certo? Agora, reparem, se a minha idade fosse um atributo protegido, então eu já não consigo mostrar. Ok? Mas eu não consigo mostrar. Mas como o meu método de aniversário é um método público, reparem que eu posso perfeitamente chamar um método aniversário. Então, eu não posso fazer esta referência, ok, desta forma, mas posso perfeitamente chamar o método do aniversário. E se eu a seguir fizer o var_dump, vamos ver que o resultado acontece. Atualizar, o que é que me falta aqui? Estou aqui a colocar idade. Ok, estou aqui a colocar idade desta forma, não posso, obviamente, mas posso para este fim, só para este propósito, depois mostrar. Eu posso dizer aqui que ele tem 25, ok, na inicialização, portanto eu não posso colocar valor aqui com os atributos colocados desta forma, mas ao atualizar cá está. Portanto, o João tinha 25, não é? Eu chamei o andar, que por sua vez do andar chamou o falar. Eu chamei o aniversário, sendo um método público, ele pode ser executado, tanto pode ser executado que foi executado e que alterou a propriedade de idade. Ok? Portanto, temos sempre que atender àquilo que é necessário proteger e qual é o impacto de uma propriedade de um método ser privado ou pública ou protegida. Okay? Nesta fase ainda, a distinção entre a protegida e a privada não é evidente, será depois com o estudo da herança. Mas podemos manipular propriedades privadas ou propriedades protegidas através de métodos que manipulem essas propriedades e métodos esses que sejam públicos. Ou seja, eu posso utilizar fora da classe apenas aquilo que for público, dentro da classe
posso utilizar tudo. Objetos, atributos públicos ou privados ou protegidos, assim como métodos públicos, privados ou protegidos. Fora da classe, só posso utilizar aquilo que é público.